Oi, gente, tudo bem? Resolvi fazer uma live hoje pra falar um pouquinho das minhas. De como que eu enfrentei aí os períodos de confinamento na minha vida e passar umas dicas pra gente lidar com ansiedade, com estresse nesses momentos. Trazer um pouquinho de luz, né? Falar um pouquinho de coisa boa também, que tá precisando, acho que o momento tá pedindo bastante. Vamos ver se alguém mais entra. E aí começa, vai ser rapidinho também. Não quero me estender muito. E, enfim. Eu sei que o momento tá difícil, né? Pra todo mundo. Eu acho que as pessoas estão dando uma surtadinha, assim, em ter que ficar em casa. Estão tendo que ficar consigo próprio, assim. E não é fácil, né? Não é fácil a gente parar, não é fácil a gente olhar pra dentro, não é fácil a gente conviver com as pessoas que moram na nossa casa, porque geralmente a gente só se encontra, se esbarra, e agora a gente tá precisando conviver uns com os outros. Então, é um momento que a gente vai precisar de bastante luz, bastante clareza e bastante lucidez, né? Lidar bem com o nosso emocional aí também. Enfim, que eu queria falar, na verdade, é compartilhar um pouquinho os meus momentos de confinamento que eu já passei na vida. O primeiro deles, assim, que eu me lembro foi quando eu recém cheguei na Índia, que eu cheguei e fui direto para a universidade onde eu fui morar. E lá tem um campus e eu tinha o meu quarto dentro do campus e é uma cidade, na verdade a universidade ela era bem retirada, assim, né? Era retirada do centro da cidade, era mais longe. E lá eu tinha um único amigo, que era o Luiz, que ele é de Bento, inclusive eu acabei conhecendo o Luiz na Índia, lá na universidade. E o Luiz, ele já era um yogi, assim, né? Ele já tinha um... enfim, ele tem um estilo de vida totalmente diferente já, sabe? Então a faculdade que ele fez, na verdade, ele se formou em yoga, a mãe dele é professora de yoga, ele já vem de um ensinamento onde o yoga fazia parte da vida dele, né? Muito tempo, assim. Eu não, eu tava vindo de uma rotina de advogar em Porto Alegre, bem louca, e de repente eu me vi lá na universidade, num lugar calmo, tranquilo, onde não tem nada para fazer. Os alunos estavam de férias, era um período de férias, e eu e o Luiz. E o Luiz, virou o meu irmão de vida, assim, ele adorava ficar lendo, ficar no quarto, ficar quietinho. Ele falou, nossa, que coisa boa, né? Ter um tempo assim pra gente poder ler os livros que a gente tem vontade, né? E eu olhava pra ele dizendo, como assim, né? Vamos fazer alguma coisa, a gente tá na Índia, vamos sair, vamos, sei lá, conhecer, vamos viajar, porque a aula só ia começar dali um mês, então a gente ficou um mês nesse local, assim, bem retirado, né? E, nessa época ainda a gente podia sair dos portões da universidade, sair e voltar sem pedir permissão, porque a partir do momento que as aulas começaram já não podia mais. A gente tinha que sempre pedir permissão para guardiã do hostel, né? E ele, no caso, para o guardião, que era um menino. Enfim, e esse período inicial para mim foi um baque, foi muito difícil, porque eu tive que, pela primeira vez na vida, parar e esperar e não fazer nada. Tinha milhões de livros para eu ler. Tinha só, na verdade, porque não tinha Netflix. O Wi-Fi eu consegui depois de umas 2 semanas, assim, porque tudo na Índia tem um tempo diferente. Eu costumo dizer que lá é um outro planeta, né? Então o relógio passa diferente, assim. E até quando eles falam que, assim, 5 minutos eu resolvo. Não, nunca é 5 minutos. Então tu tem que aprender a lidar com tudo isso, né? E foi um momento bem difícil, assim, pra mim. Então eu não tinha Netflix, eu não tinha filme pra ver, eu não tinha série pra ver, nada. Tinha livros e eu não tinha vontade de sentar e ler livros. Tava chegando na Índia, né? Queria explorar, eu com meu espírito aventureiro e de agitação, de querer fazer alguma coisa e tal, né? E o Luiz de Boaça não era meu parceiro pra sair e fazer as coisas, porque ele gostava de ficar em casa e lendo livro e não entendia aquilo. E eu tô vendo uma situação bem parecida acontecer agora com a gente, né? Porque
tá todo mundo dizendo, aproveite para ler todos os livros que você não leu, aproveite para ver todas as séries que você não viu, e se ocupe disso, se ocupe daquilo. E, cara, às vezes tu não quer, às vezes tu não tá afim de estudar, às vezes tu não tá afim de ler. E, enfim, eu nem tenho perfil, né? Então tem muita gente nessa situação agora, que eu estive lá na Índia, depois em outros momentos, que eu já conto pra vocês também. Mas teve muito. Eu tive que lidar comigo mesma pela primeira vez na vida. Então, fechar os olhos, estar lá comigo, ficar sem fazer nada. Pratiquei o nadismo, né? Pela primeira vez na vida. E foi bem difícil, não vou mentir. Esse foi o primeiro momento, assim, que eu tive que aceitar, ficar comigo. Minha família sabe, meu irmão, minha mãe aí me acompanharam, sabem o quanto foi difícil eu chegar na universidade e estar lá sem fazer nada. Fiquei um mês sem fazer nada, só tinha eu e o Luiz, os outros estrangeiros chegaram depois, e aí começou a movimentar e começou a ficar um pouquinho melhor, assim. Apesar de o lugar ser um paraíso, ou principalmente pelo lugar ser um paraíso, calmo, tranquilo, é o que foi o desafio maior, né, que eu enfrentei. Então foi meu primeiro momento, assim, de lidar, de me enxergar, lidar com a ansiedade sem fazer nada. Minha chegada na Índia. Depois eu passei por... Eu fiz 3 cursos de Vipassana, são cursos são retiros de meditação, onde tu fica 10 dias isolada, né, com um grupo, enfim, em silêncio. Só que nessa situação, tu tá meditando de 10 a 11 horas por dia. Então, tu tem uma atividade para fazer. É diferente. Uma atividade. É tu sentar, fechar os olhos e fazer essa atividade interna, né? Tu tem todo um protocolo para seguir. Tem todo um ensinamento. Todas as noites tu tem uma videoaula para aprender o que tu vai fazer no dia seguinte. Enfim, tu tá ocupada durante esses 10 dias. Mas ainda assim, é tu e os teus pensamentos. E sem distração nenhuma. Lembrando que tu tem que deixar o celular na recepção, tu tem que deixar livro, tem que deixar caderno, caneta, tu não pode ter nada, absolutamente nada. É tu, tuas roupas, uma lanterna, porque seguido tu tem que voltar às meditações de noite e não tem luz. Então, enfim, é um período onde tu tá trabalhando essas 10 horas e meia, na verdade trabalhando muito, é muito trabalho interno que a gente faz de meditação. E só que tu tá isolado, sem poder falar com ninguém, sem poder olhar no olho de ninguém. E às vezes, meu primeiro Vipassana foi bom, meu segundo Vipassana foi incrível, foi maravilhoso, e meu terceiro foi horrível. Foi um caos. Os 10 dias pareciam mais 40 dias, o tempo não passava, eu vinha com... Eu tava, acho que fazia um mês que eu tinha levado um pé na bunda, então foi bem difícil eu sentar e ficar com os meus sentimentos lá e fingindo plenitude. Apesar de que eu fiz um trabalho lindo, assim, um trabalho lindo comigo, um trabalho de introspecção que tenho muito me orgulho, assim, essa minha trajetória no meu terceiro Vipassana, que pela primeira vez em um Vipassana eu pensei em desistir. Eu não dei bola para esse pensamento, mas ele ocorreu, ele estava lá. Então... foi outra situação onde eu fiquei confinada, né? E então, outras, né? Foram 3 Vipassanas. Uma outra situação que eu passei por isso foi quando eu tive que esperar o Vigile, que é o oficial lá na Itália, quando ele vai te dar a cidadania italiana, tu aplica lá pro processo, tu mora num local, e o Vigile, ele pode passar em até 45 dias. E nesses 45 dias tu tem que estar disponível para recebê-lo. Então... a gente não tinha Wi-Fi, a gente tinha só a internet do celular. E eu tinha uma amiga daí junto comigo, quem dividia a casa comigo, e aí foi uma situação um pouquinho diferente, porque nós estávamos juntas, mas é aquela coisa. Na verdade, eu cheguei uns 10 dias antes do que ela, eu acho, e aquela coisa, enfrentar a solidão, enfrentar o isolamento, e ficar consigo, né? Quando eu fui fazer a cidadania, eu já tinha passado por esse período na Índia, já tinha passado por 2 Vipassanas, então eu já estava um pouquinho mais preparada. Eu acho que eu lidei muito bem com essa questão, né? De estar sozinha, assim, já há alguns anos trabalhando introspecção, meditação, enfim. Então já foi um processo um pouquinho mais fácil, o de esperar o Vigile. Ele passou, quantos dias? Acho que ele demorou uns 20 e poucos dias, não deu 45. Enfim,
também foi ficar dentro de casa, não saía no mercado, uma ia no mercado, outra ficava, e essa era a nossa rotina, assim, só ir no mercado, né? Porque das 7 da manhã às 7 da noite a gente tinha que ficar em casa. E a cidade que a gente morou era ridícula, era uma vila, assim, não tinha nada, tinha uma sorveteria para ir e só. Então a gente não tinha muito o que fazer e novamente eu tive que me ficar comigo, os meus pensamentos, lidar com essa situação de confinamento. E a última situação que eu passei antes dessa, então a penúltima, que agora é uma nova, né? A penúltima, que na verdade ela se estende, porque foi quando eu voltei a última vez da Índia, que foi agora final de outubro do ano passado. Eu voltei pro Brasil e eu voltei meio inesperado, porque eu ia vir no final de dezembro, mas eu acabei pegando dengue na Índia e eu fiz um curso de yoga, de Ashtanga Yoga com dengue. Então foi um negócio assim bem pesado, bem puxado. E eu precisei ficar em casa. Eu não precisaria, mas eu tinha uma necessidade muito grande de descansar, de estar em casa, sabe, de ser um pouco assim, de me acolher um pouco, assim, de ficar dentro do meu casulo. Até não queria muito que as pessoas me vissem muito, não queria aparecer muito, queria mais ficar quietinha mesmo, e foi por pura opção. E, de novo, lidar com dias intermináveis, né? E por uma opção dessa vez. Então foi um pouquinho diferente, assim, né? Não que os Vipassanas não tenham sido opção, mas aí é outra história. Enfim, por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Eu tenho uma certa experiência com confinamentos, com ficar sozinha, com me isolar, com olhar pra dentro e se enfrentar. Então a primeira vez que eu fiz isso, que foi quando eu cheguei na Índia, foi horrível. Porque eu nunca tinha feito isso na vida. Eu nunca tinha me olhado, parado para me olhar. Na nossa vida aqui, na nossa vida ocidental, a gente não para se olhar, para ficar consigo. E quando eu falo, mas eu paro, fico no Instagram ali. Não, isso não é parar. Quantas vezes tu faz nada por dia ou por semana? Nenhuma, né? Então lá eu tive que aprender a fazer nada. E dessa última vez, que foi quando eu voltei pro Brasil agora, no final do ano, foi muito mais tranquilo. Porque tu já tem uma noção, tu já sabe, tu já se conheceu, já fez esse nada algumas vezes, né? Mas as outras vezes não, me gerou muita ansiedade. Então, existem algumas técnicas que o yoga nos agraciou aí pra gente lidar com a ansiedade, pra gente lidar com esses momentos. Eu queria dizer só que isso vai passar. Então, que a gente olhe pra isso como um período que tá acontecendo, né? Vai passar, vai ficar tudo bem e vai melhorar, porque depois disso tu já vai ter ficado contigo um pouco pela primeira vez, como aquela Gabi da Índia, recém-chegada na Índia, que teve que se olhar pela primeira vez e foi um caos, né? Então, e eu vejo quanto foi importante aquele momento de retirada, assim, né? Então, vamos olhar para isso com positividade, assim, sabendo que é importante, que vai ser bom. A gente tá tendo aí, a vida tá nos dando uma oportunidade bizarra da gente se autoconhecer, da gente ficar consigo próprio, da gente se relacionar com essas pessoas que moram na nossa casa e a gente só encontra, né? Então, quem vou ser eu? Olha só o momento que a gente tá tendo de se experienciar. Quem é a Gabi quando está confinada dentro de casa com os pais? Porque agora eu tô morando com os meus pais, então é um outro desafio, né? E vamos lá, que bom, tenho mais uma chance aí de experienciar mais essa versão minha, né? Então, daqui a pouco eu não preciso viajar o mundo inteiro para me experienciar, posso me experienciar dentro da minha própria casa. E é isso que esse momento está pedindo agora, né? E tá nos proporcionando isso, olha só que presentaço que a gente tá tendo de se experienciar nessa posição, de interagir com as pessoas que moram com a gente, de parar e se enfrentar, né? Por que vocês acham que tá sendo tão difícil? Tem muita gente sofrendo por estar em casa. E por que será, né? É porque, na verdade, o que é difícil é o ficar consigo próprio. Nunca foi feito, nunca foi praticado. Então, que a gente possa ter esse momento como um presente que a vida tá nos dando. Eu acredito que o planeta estava andando por um caminho, um rumo, assim, que não tinha muita luz. Então, essa parada tá sendo incrível para toda a natureza se restabelecer, dar uma respirada de todos os impactos que o ser humano tá fazendo, né? Então, vamos olhar para esse lado também e que quando isso passar, que a gente consiga levar um aprendizado, né, dessa situação. Olha o impacto que faz o ser humano no planeta. Quando a gente olha os golfinhos aí nos canais de Veneza, né? Olha a poluição na China, o quanto já diminuiu.
Então, o que eu posso fazer dentro do meu meio, da minha sociedade, para que esses impactos sejam menores também quando a gente voltar? Então, como que eu posso contribuir, né? Então, eu acho que essa parada que o mundo que o universo tá fazendo a gente fazer, ela vai ser de extrema importância. Para nós, principalmente. Não só para o planeta, mas para a gente como ser humano, que também somos parte da natureza. Eu falei isso ontem no Insta, e às vezes a gente fala a natureza dali para fora, né? Mas é a natureza daqui para dentro. Por que eu não paro para pensar nela? Por que né, eu recrimino, às vezes, o ser humano, porque a gente está sendo... muita gente fala, né? Um câncer para o planeta. E não precisa ser assim. A gente tem capacidade de fazer diferente. Então... como é que vai ser o meu consumo daqui pra frente? Como é que eu vou interagir com as pessoas? O que eu vou levar pros outros? Da onde eu vou comprar? De quem eu vou comprar? Das pequenas empresas, das grandes empresas? Os negócios locais? Quem que eu vou apoiar, né? Então, que isso sirva, e eu tenho certeza que vai servir pra gente olhar pra isso, pra esse momento como muito positivo, pra gente conseguir... evoluir como espécie, como ser humano, porque, que nem eu falei ontem, eu acredito que o nosso propósito aqui é a gente encontrar a nossa natureza, a nossa essência e agir de acordo com a nossa essência, que é divino, né? Então, que a gente possa cada vez mais exercer essa essência divina que a gente tem dentro da gente. E esse momento nos traz isso, nos pede isso e tá nos fazendo na marra fazer isso, né? Então... que a gente se conecte cada vez mais e leve isso depois quando isso acabar. A gente vai ter bastante tempo para pensar, bastante tempo para se conectar e para ficar consigo próprio. Tá, e aí? Como é que eu faço, já que eu tenho uma ansiedade muito grande, já que eu não consigo ficar sozinha em casa, ou que eu não consigo interagir com as pessoas que moram na minha casa, tá dando muita briga, conviver é difícil. Não precisa ser, mas a gente faz ser. Então, que ferramentas que eu tenho para fazer isso ficar mais leve? O yoga, ele nos oferece uma ferramenta incrível, que é através da respiração, que ajuda a aliviar estresse, ansiedade, nos traz muito para o momento presente, né? Então, quanto mais focado na minha respiração eu tiver, mais presente eu tô e mais eu percebo que no momento presente eu não tenho nenhum problema. O meu corpo todo tá funcionando, a vida tá acontecendo sem que eu tenha que fazer nada para a vida acontecer. Então, olha só que privilégio, né? A vida tá acontecendo, não preciso mandar a vida acontecer. Ela já está acontecendo. Então, deixa eu me conectar com esse fluxo e sentir a presença da vida no meu corpo, né? Então, a respiração, ela nos ajuda muito a fazer isso. E eu vou fazer um convite para vocês agora, para que a gente coloque a nossa mão esquerda em cima do peito e a direita em cima do abdômen. E faz uma inspiração bem profunda, bem longa. Façam aí uma inspiração profunda, longa, e uma exalação pelas narinas também profunda, lenta, calma. E cada um vai perceber aí que mão que mexe mais. Se vocês quiserem comentar quem tá fazendo, qual é a mão que mexe mais, então faz mais uns ciclos e percebe se é a tua mão esquerda que se movimenta mais, a mão do peito, ou se é a mão direita, que tá no abdômen. E vai respirando, faz algumas respirações. E o que acontece? Quem quiser ir já comentando, pode comentar que mão que mexe mais. Se vocês repararem, o nenê, quando ele nasce, ele mexe só a barriguinha, né? Os animais, quando eles respiram utilizando o abdômen que se movimenta para frente, para trás, e o peito está parado. A não ser em algum momento de, sei lá, algum momento de fúria, algum momento de raiva, algum momento de energia, de pique, né? Então, o que aí a gente também precisa dessa respiração mais curta, mais no peito, que é da nossa mão esquerda. E o ideal seria que a gente respirasse movimentando o abdômen. E não só o abdômen, além disso, as costelas se expandindo para os lados, né? Então, que aí eu consigo deixar o abdômen descer, dando espaço para os pulmões ampliarem, assim a gente inspira mais oxigênio, a gente exala mais gás carbônico e a troca ela é feita, né, de uma forma mais eficaz. Então, que a mão direita, ótimo, isso aí. Então, a nossa mão direita, a nossa mão do abdômen, que ela tem que se movimentar mais quando a gente respira naturalmente, sem forçar. Assim deveria ser, né? E assim a gente pode exercitar para ser.
E vocês fazendo 5 minutinhos diários dessa respiração. Coloquem as mãos lá. Quem sentir de deixar as mãos nas pernas, não tem problema. Mas se tu acha que tu tá precisando ainda colocar a mão para sentir, coloca a mão. E faça respirações longas, profundas, utilizando o abdômen. E sente que as costelas vão se abrindo também, lateralmente. E tu vai sentir uma capacidade de oxigênio muito maior entrando nos teus pulmões, né? Então, os pulmões eles vão se abrindo para que esse processo aconteça. Então, vamos lá, vamos fazer um pouquinho juntos. A gente vai fechar os olhos e faz essa respiração. Quem quiser, coloca a mão. Quem não quiser, larga. E simplesmente respira. Para quem tá entrando aí, a gente tá fazendo uma respiração para acalmar a ansiedade, onde a gente quer levar o nosso ar pro abdômen. Então a gente vai fechar os olhos, inspirar, levando o ar lá no abdômen, expandindo bem o abdômen, abrindo as costelas lateralmente, e exalar ao contrário, vai fechando as costelas e contraindo o abdômen em direção às costas. Inalando, expande o abdômen, abre as costelas. Exalando, fecha as costelas, fecha o abdômen. Faz mais algumas respirações no teu ritmo. Fecha os olhos. I can see some friends from the US there. You are also joining me. So if you feel like we are doing some breathing exercises, we are trying to breathe with our abs. So try to take all the oxygen into your belly, and your belly expands when you inhale and it contracts when you exhale. So do it with me, guys. We are all doing it here in Brazil, trying to calm our minds. And yeah, it's very beneficial for anxiety. So that's the topic we are bringing it on. Então é isso aí, gente. Respirando e acalmando. Essa é um dos recursos que a gente tem. Não adianta eu vir aqui passar para vocês um pranayama, sendo que a gente não aprendeu a respirar, né? Sendo que a nossa respiração tá muito... Por que é pranayama? Vamos começar do início. Pranayama é exercício de respiração. Então, prana significa força vital e ayama significa to control, no sentido de controlar, mas não de controlar, de regular, mas sim de equalizar esse prana no nosso organismo e inclusive aumentar o fluxo de prana no nosso organismo e fazer com que esses pranas se movimentem nos sentidos devidos, né? Que eles têm que se movimentar, mas isso é um assunto para mais adiante. Então não adianta eu vir aqui e passar um exercício para vocês de como que eu vou fazer um pranayama mais avançado se eu ainda não sei respirar, né? Então, primeiro ponto para ansiedade é a gente focar na respiração. E além de a gente fazer uma respiração mais abdominal, mais alargando as nossas costelas, expandindo bem, utilizando a capacidade máxima dos pulmões, fazendo com que o diafragma desça, dando espaço para os pulmões. Além disso, vai ser a nossa atenção, aonde a gente vai estar focando. Então, muito estado de presença nesse momento. Focando nas narinas, né? Principalmente. Porque é onde a gente consegue ativar um outro sentido, que é o tato. A gente consegue, se a gente presta bem atenção, a gente sente o ar entrando pelas narinas, ele entra mais frio, e quando ele sai mais quentinho. Então, que eu consiga ativar aí outro sentido também, e ficar presente, completamente presente, conectado com o meu corpo, com o que está acontecendo no aqui e agora. E quem sabe assim a gente consegue se fazer mais calmos, né? Mais presentes, mais tranquilos para lidar com esse momento, que não vai ser fácil. A gente está só no começo da quarentena, e a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? Então, para quem não pegou o início, eu disse que eu estava trazendo um pouco das minhas experiências de confinamento, quanto eu já passei por isso muitas vezes na vida, quanto já não foi fácil e quanto hoje é muito mais fácil pelo simples fato de eu praticar isso, né? Então, praticar o ficar sozinho, praticar ficar em silêncio, praticar o nada. Quem não praticava antes, tem muita gente que já tá trilhando esse caminho. Quem não tá fazendo, agora tá tendo uma baita oportunidade de fazer. Então, não existe outro sentido na vida além da gente se conectar com a gente e poder viver de acordo com o nosso dharma, né? Com o nosso propósito. E que, no fundo, é servir ao outro, né? De que forma que eu estou aqui eu posso contribuir para que os outros seres, todos os outros seres, tenham uma existência melhor e mais saudável e possam exercer a sua natureza também, assim como eu exercer a minha. Então,
Então, a respiração, voltando, é um dos mecanismos que a gente tem para acalmar a nossa ansiedade. Uma coisa que é importante quando a gente não faz nada, assim, ou tem muita gente que tá fazendo home office, tem muita gente que não consegue trabalhar, né? Por exemplo, tem gente que tem estabelecimento e fechou o estabelecimento tá em casa. E aí faz o quê, né? Não tá nem trabalhando. Então, quem tá de home office ainda tem uma vantagem, tem o trabalho ali, consegue manter uma rotina. E quem não tá, como é que faz? Então, acho que a respiração é um dos pontos fundamentais, que a gente consiga fazer pelo menos alguns minutos de manhã e alguns minutos de noite, para trazer esse estágio de calma, tranquilidade, de equilíbrio. Outra coisa é criar uma rotina. Então, hoje, antes de dormir, senta, pega uma folha e cria uma rotina. Como é que tu pode dividir o teu dia? Então, uma rotina de alimentação é muito importante. Os horários que eu vou me alimentar, como que eu vou me alimentar. Uma alimentação saudável, não é férias, não é oba-oba, não vou me jogar, porque eu vou piorar a minha saúde mental. Então, quais são as ferramentas que eu tenho que vão auxiliar a minha saúde mental, né? Que vão me dar um gás para eu ficar bem mentalmente. Então, alimentação saudável, com comidas de verdade, não é comida de pacotinho. Quanto mais eu conseguir, agora a gente tá tendo tempo de ficar em casa e cozinhar, né? Então, quanto mais ingredientes eu conseguir utilizar, os temperos, as massalas, a Thaís, depois eu vou passar pra quem quiser me pergunta, é uma menina, uma amiga minha, que ela tá fazendo um trabalho lindo no Instagram, falando dos temperos, de como a gente utiliza os temperos. Então, tudo isso é também autoconhecimento, né? E que a gente possa ter uma alimentação mais limpa e mais natural possível. Menos açúcar, menos álcool, porque a gente não tá num momento onde a gente pode estar inflamando o nosso organismo. Pelo contrário, a gente tá precisando de saúde, a gente tá precisando ficar saudável, fortalecer a nossa imunidade, né? Então, não é momento de ficar em casa enchendo a cara, bebendo. Não, vamos fazer uma limpeza, aproveitar para tirar essas toxinas do corpo, já que a gente usa a desculpa de que não tem tempo, né? A gente trabalha muito, a gente tá sempre muito fora de casa, agora a gente tá aí, tá tendo esse tempo, essa baita oportunidade de fazer um processo de limpeza bem lindo, né? Limpeza física, limpeza mental e na alimentação é um dos pilares, assim, né? Algo muito importante. Então, falamos de respiração, falamos de alimentação, de rotina, então criar uma rotina onde eu tenha uma alimentação adequada, onde eu tenha horários determinados para cada coisa, então divide tarefas na tua vida. Eu quero ler, vou separar esse horário para ler, eu quero um tempo de mídia social, que também é importante a gente ficar conectado agora, cuidar com aquilo que a gente se conecta, né? Parar de vibrar no medo, lembrando que eu falei no início da live de todo o aspecto positivo que isso tudo tá trazendo pra gente e focar nisso. Então, que a gente consiga desconectar de um aspecto negativo da rede social. Quanto mais conectado, muito celular, a gente vai... Bom, vocês vão ver, vai dar ruim. Então, assim, desconecta um pouco, sabe? Fica sem fazer nada, fica olhando pro céu, fica, sei lá, liga pra algum amigo, bate um papo, aquele amigo que tu nunca falou, faz uma videochamada, né? A gente não precisa ficar no Instagram o tempo inteiro. Então, isso é importante também, a gente fazer esse detox mental, né? Um outro ponto muito importante é a atividade física, que a gente continue fazendo, porque quando a gente tá com quadros de ansiedade, de depressão, a gente tá precisando, a gente tem... quando a gente tá muito estressado, a gente tem um hormônio cortisol muito ativo no nosso organismo, né? E então, como eu falei antes, a respiração ela se conecta diretamente com o nosso sistema nervoso e trazendo, ativando mais o nosso sistema parasimpático. Então, o que o exercício físico vai fazer? Ele vai fazer a gente produzir bons químicos no nosso corpo, né? Então, faz uma prática de yoga em casa. Tem um monte de gente aí colocando yoga gratuito aí por 30 dias, que eu já vi vários. Depois me perguntem que eu passo para vocês também. Faz uma prática de yoga, tem aplicativos de dança também, você pode colocar na TV e dançar. A gente ainda não tá com a limitação de sair, né, em lugares arejados, então vamos aproveitar, vai dar uma corrida de manhã, vai dar uma corrida no final do dia, andar de bicicleta, vai aproveitar um pouco de ar livre em horários que tu consiga também não encontrar muita gente na rua, né? A gente tem que se precaver. Mas, por enquanto, a gente não tem nenhuma determinação de não sair na rua. Então, que a gente utilize os espaços para se exercitar agora, longe das pessoas, pelo menos 1,5 m, né? Vamos falar aí as precauções.
E vai ser muito importante para nossa saúde mental a gente se colocar em movimento, tirar esses bloqueios energéticos do nosso corpo, né? Fazer o prana circular, fazer com que a nossa mente não fique, a gente desconecte do mental. O que me ajuda muito sempre quando eu tô muito ansiosa, muito conectada com o mental, porque isso acontece muitas vezes, é eu ir pro físico. Então eu me conecto com o físico e o físico já me tira do mental e pronto, sabe? Eu vou para aquilo que é real, que é palpável. Então é algo que eu consigo, me faz muito bem. Então sempre que eu tô num estágio de uma ansiedade muito alta, assim, eu vou pro físico. E é batata, assim, é tu suar, é tu gerar endorfina, né? E cooperar com o teu corpo, com o teu organismo. Então, vamos frisar aí para quem tá chegando, técnica de respiração, importância da rotina, organizar uma rotina, importância de uma alimentação saudável e limpa e natural, quanto menos pacote, melhor. Aproveita e faz o uso de cúrcuma, que a cúrcuma é um anti-inflamatório muito bom, então aonde tu for cozinhar, coloca cúrcuma, sempre na panela antes do óleo, coloca cúrcuma, aquece o tempero antes, deixa sair aquela fumacinha, dá uma mexidinha para ela não queimar e só depois entra com o óleo, com as especiarias que tu for utilizar, enfim, para ajudar o organismo a desintoxicar. Além disso, atividade física e eu acho que assim a gente já tá bem servido, a gente já tem bastante coisa pra fazer. Eu tô vendo aí um movimento muito grande da galera dizendo, leia todos os livros que tu pode, aproveita pra botar em dias as séries e não sei o quê, e toca projeto, né? Calma, gente. Calma, não é assim. O momento pede pra gente parar. O planeta nos deu uma oportunidade de parar, de respirar. Então, o momento é de introspecção, é de autoobservação. Não é de se ocupar com todas as outras coisas que eu não pude me ocupar antes, porque eu estava ocupada com outra coisa. Não. É a gente parar, a gente se olhar para dentro. Quem sou eu? Ou melhor, o que sou eu? Né? Eu não sou meu corpo físico. Eu não sou os meus pensamentos. Eu não sou os meus sentimentos, minhas emoções. Então, eu não sou os meus 5 sentidos. Então, o que eu sou? Vamos se trabalhar nesse sentido. Vamos parar, vamos acalmar um pouquinho e que a gente possa olhar para dentro cada vez mais. A gente tem uma oportunidade que a maioria das pessoas com quem eu falo faz, mas tu tem tempo, tu pode. Então agora tu também tá tendo, tu também tá podendo. Então, calma, não é pra gente se sobrecarregar com outras coisas, com 1000 atividades e ficar ativo o tempo inteiro. Não. É pra gente manter uma rotina saudável, pra aqueles que não conseguem ficar consigo próprio, que é uma tarefa difícil. Pra muita gente, tem muita gente que não consegue ficar consigo próprio e que não consegue dividir o espaço com outras pessoas, não tá acostumado. Então, tem muita gente com um struggle real aí, uma luta de verdade, assim, né? Verdadeira com essas coisas e tá tudo bem, a tua luta é válida, as tuas dificuldades são válidas, é isso aí mesmo, isso é real. Então como é que a gente pode aliviar isso, aliviar a tensão e não criar mais estresse, criar mais ansiedade, né? Não, tu não precisa ler todos os livros, tu não precisa ver todos os filmes, tu pode ficar com as pernas pro ar se tu quiser. E mantenha uma rotina saudável, que isso vai te dar um apoio para te conseguir passar por tudo isso, né? Que mais? Eu acho que esses são alguns pontos que eu anotei. Essa respiração que eu falei pra vocês podem fazer de manhã, de noite, quem quiser faz no meio da tarde também. O momento inicial é isso, a gente aprender a respirar. E é tão básico, né? E a gente não sabe, então eu acho que esse é um momento que pede isso por hora. Quem toma muito café, aproveita para diminuir o café. A gente não precisa de toda essa atividade, a gente precisa reduzir, a gente precisa desacelerar. A cafeína nos acelera, nos coloca num estágio onde a gente não vai ter um sono bom, a gente não vai ter uma qualidade do sono bom. Por mais que diga, não, eu tomo muito café, mas eu durmo. Não, mas eu durmo logo. Mas como é que é a qualidade desse teu sono, né? Quando tu acorda, tu provavelmente vai acordar mais cansado, porque o teu mental não para. Então, aproveita para diminuir o café, tomar mais água, te conecta mais com aquilo que é natural, que é de verdade, pra gente poder cada vez mais se conectar com a nossa natureza, com aquilo que é de verdade. Estão pedindo, Dodi tá pedindo pra falar da respiração de novo. Então, vamos fazer de novo a respiração, quem quiser faz mais uma vez. A gente vai colocar a mão esquerda em cima do peito e a mão direita no abdômen. E a gente vai fazer uma inspiração profunda, fecha os olhos, faz uma inspiração profunda e exala lentamente. Então inala devagarinho e exala e percebe qual
qual das tuas mãos que se movimenta mais neste movimento de inalação e exalação. E se tu perceber que a tua mão do peito, a tua mão esquerda, faz um movimento pro teu ar e ir lá pro abdômen. Então, quando tu inala, o abdômen se expande, as costelas se abrem lateralmente e tu exala, as costelas vão contraindo, vão fechando e o abdômen vai contraindo em direção às costas. Essa é a respiração que a gente pode praticar nesses dias, ao acordar, antes de dormir. Quem conseguir, coloca aí no meio da tarde também, com bastante estado de presença, então se conectando com esse ar que está entrando pelas narinas. Presta atenção no ar entrando, no ar saindo, ele entra mais friozinho, ele sai mais quentinho, e percebe como é que tu tá dentro do teu corpo. Pausou, acho que agora voltou. Então, oi, tá pra mim travou, não sei pra vocês aí se tá funcionando. Se estiver funcionando, me avisem. Então, é isso, a respiração, a gente se conectar, um momento de introspecção, da gente voltou, ótimo. Então, a gente se conectar, aprender a ficar consigo próprio, aprender a se olhar, né? A se amar, a voltar do externo. A gente tá sempre no externo, então que a gente faça esse movimento interno, olhar aqui pra dentro, o que tá acontecendo aqui dentro, o que eu sou. Se eu não sou meu corpo físico, se eu não sou meus sentimentos, meus pensamentos, minhas emoções, os meus sentidos, o que sou eu? Então vamos fazer esse trabalho juntos. Eu tô me comprometendo aqui pra gente fazer isso juntos. Contem comigo. Vou ver se eu fico mais presente aqui no Insta pra ajudar vocês. Quem não pegou do início, eu vou tentar deixar essa live salva. Não sei como é que faz isso, porque eu nunca fiz, é minha primeira vez. Então, aí, se vocês quiserem ver um pouquinho, eu compartilhei das minhas experiências de introspecção, de retirada, assim, né, de confinamento. Então, vocês podem ver lá depois. E eu gostaria de terminar com a gente fazendo um exercício. Para quem não sabe, quando eu voltei da Índia, na primeira vez que eu morei lá, eu abri um centro em Caxias, a Sanskrit, e eu tinha meditações gratuitas em grupo todas as segundas-feiras. E eram lindas, assim, porque eu utilizava uma técnica de meditação que, na verdade, tinha elementos da meditação dos corações gêmeos, onde a gente ativava 2 chakras. Tem um pessoalzinho aí da meditação presente na live, já conhecem. Então, onde a gente ativa 2 chakras, o chakra cardíaco e o chakra coronário, a gente gera sentimentos de alta frequência vibratória, mantém esses sentimentos e manda para o planeta. Então, eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer essa meditação juntos, quem puder, quem se sentir à vontade, aí chama quem está em casa. Vamos fazer isso juntos, a gente vai fechar os olhos. Faz umas inspirações, vou fazer uma versão mais simplificada da meditação. Faz algumas respirações, vai acalmando, vai se fazendo bem presente. A gente vai invocar toda aquela nossa energia que a gente projetou lá para o futuro, para que ela venha para o momento presente, fique com a gente no aqui e agora. Bem como a energia que está lá no passado, a gente chama ela, invoca para que ela venha e nos preencha, para que a gente consiga ficar cheios da nossa própria energia. Então sente teu campo se expandindo, sente tua presença dentro do teu corpo. E leva a tua atenção para o teu chakra cardíaco, localizado no centro do peito, e apenas sente o pulsar do teu coração, do teu chakra cardíaco. Sente a presença do teu chakra coronário, localizado no topo da cabeça, esse canal com o divino, com o todo. Vai fazendo essa conexão de acordo com aquilo que tu acredita. E sente que tem um grande tubo que conecta esses 2 chakras. O chakra coronário no topo da cabeça vai trazendo, descendo essa energia do divino, conectando com o chakra cardíaco no centro do peito. Sente esses 2 chakras bem ativos, bem presentes no teu corpo. Se não está sentindo agora, não tem problema. Apenas visualiza. Eu quero que tu te lembre de algum momento muito feliz na tua vida. Algum momento que tu compartilhou muito amor,
um momento de alegria, um momento de muita felicidade, que tu dividiu com alguém. Vai sentindo que o centro do teu peito, esse chakra vai se expandindo, e esse sentimento vai ampliando, ampliando. Traz esse sentimento à memória e revive ele com todos os sentidos. A gente vai agora elevar as nossas mãos na altura do peito, com as palmas viradas para frente. A gente vai visualizar o planeta Terra na nossa frente, na altura do peito, como uma bola de luz. E a gente vai sentir os chakras das palmas das nossas mãos se ativando. Eles são uma extensão do chakra cardíaco. É por onde a gente consegue transmitir esse amor, essa alegria, essa felicidade. Eu quero que tu sinta esse sentimento saindo pelo teu chakra cardíaco e pelas palmas das tuas mãos e se conectando com fios invisíveis em direção a essa terra na frente do peito. E passa todo esse amor, toda essa alegria, todo esse sentimento de alta frequência vibratória e visualiza o planeta inteiro se beneficiando desse sentimento. Sente que todos os seres, todos os corações que estão batendo nesse momento estão sendo atingidos com essa onda de amor, com essa compaixão, com essa loving kindness. Sente que o planeta vai se erguendo e a energia vai aumentando, aumentando, aumentando. E lentamente vai descendo as mãos, vai apoiando ela nos joelhos, nas pernas. E mantém essa conexão do cardíaco com a terra ali na frente. E continua emanando bastante amor, bastante positividade. E visualiza que todos os seres estão se beneficiando desse sentimento. E agora visualiza que o planeta se curou, que a gente deu a volta por cima desse vírus da melhor forma possível e com muita compaixão, com muita colaboratividade e com muito amor. A gente passou por essa. Nós estamos mais saudáveis, mais conectados, mais acordados e caminhando juntos na mesma direção. Visualiza esse dia de muita alegria entre todos os seres humanos, com um planeta mais saudável, com menos efeitos negativos possível. E deseja isso com todo o teu coração. Devagarinho vai desmanchando essa imagem da Terra ali na frente. Leva atenção pro teu cardíaco, pro teu coronário que está recebendo essa luz divina. E sente que ela vai se espalhando por todo o teu corpo. Da cabeça, pelo rosto, pela garganta, pelos ombros, pelos braços, pelas mãos, pelo peito, abdômen, toda a extensão das costas, pelas pernas, joelhos, panturrilhas, pés, dedos dos pés. Traz as palmas unidas na frente do peito. Esfrega bem uma na outra, produzindo bastante calor. Coloca em cima dos olhos, pisca algumas vezes e passa as tuas mãos por cima da cabeça e por todo o teu corpo. Vai espalhando essa energia e vai lentamente abrindo os olhos. Eu espero que vocês tenham conseguido se conectar um pouquinho e gerar essa energia de amor, de abundância. E tenho certeza que tudo isso tá vindo pro nosso bem, pra nossa evolução. Então que a gente leve isso com a gente, nos nossos corações. Durmam bem, fiquem bem, vamos espalhar mais amor, vamos vibrar mais na positividade, menos no medo. Muito obrigada por vocês que estiveram aqui. E estamos juntos. Quando quiserem mais, avisem, tá bom? Vou procurar estar mais presente aqui pra gente fazer esse trabalho mais constantemente, que eu sei que estamos todos precisando. Te amo também, Flames. Acho que é o Diogo que chorou, não sei se é o Dodi. Obrigadão, gente. Fiquem bem e nos vemos aqui
em breve, tá bom? Namastê. Beijo.